Bom, então vamos lá. Vamos começar o nosso curso. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, a minha disciplina é Informática e hoje nós vamos dar início ao nosso curso voltado para carreiras fiscais. Eu vou comentar um pouco sobre a nossa matéria para que a gente possa entrar mesmo no assunto da aula de hoje. Claro que a gente tem que se basear sempre no último edital. Acontece que a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo, por exemplo, em outros concursos de área fiscal de outros estados. Então nós temos aí exemplos, por exemplo, do ISS Teresina, nós temos aí o exemplo do ISS Niterói, Cefaz Pernambuco, Cefaz Piauí. Então a gente tem que pegar o que tem sido cobrado nos outros estados e também inseriu no nosso curso. Claro, respeitando o que foi também cobrado no último concurso. Mas a gente precisa equilibrar, porque o nosso último edital já faz um bom tempo e concurso público, o conteúdo programático ele vai sempre se adaptando, né? O que a gente percebe, por exemplo, de uma tendência em concursos da área fiscal? Pelo menos foi assim em concursos recentes de outros estados. A inclusão, por exemplo, de assuntos como banco de dados, que é um assunto que, por exemplo, no concurso da Cefaz do Piauí para auditor fiscal, de 10 questões, 3 foram de banco de dados. Também ISS Niterói, também tivemos uma cobrança razoável de banco de dados. Então é um assunto que para a área fiscal tem sido incluído aí nesses últimos concursos e também vamos estudar nesse curso. Sem contar as matérias, vamos dizer, tradicionais, né? Segurança da informação, que cai bastante, até porque nós vamos ter que estudar a questão da nota fiscal eletrônica, assinatura digital, certificação digital, criptografia. Tem muita coisa para a gente estudar da parte de segurança. Internet, intranet, que também são assuntos muito explorados. Redes de computadores também é um tópico que costuma cair bastante. Aí tem a parte que não é tão cobrada em alguns concursos, mas não pode ser descartado, que é a parte do Word, que é a parte do editor de texto, né? Nós temos aí sistemas operacionais, Windows e Linux, são os dois sistemas que nós vamos estudar, e temos a parte de planilhas eletrônicas, que também é uma parte muito explorada. Se a gente pegar também outros concursos recentes, nós vamos perceber que essa parte costuma cair com certa frequência. O nosso curso, pessoal, é importante que a gente destaque, diferente de outras matérias, que você tem uma sequência obrigatória a seguir. No nosso caso, não. Os assuntos são independentes. Você não tem que estudar a internet para estudar banco de dados. Os assuntos são completamente diferentes. Então, qual é o critério que a gente adota? Número de questões que costuma cair, grau de dificuldade. Então a gente vai antecipando algumas matérias, né? E aí eu decidi
para a aula de hoje, inclusive vocês vão receber daqui a pouco uma lista de questões, eu decidi para a aula de hoje iniciar logo a parte de planilhas eletrônicas, a parte de Excel. Aí nós vamos envolver nessa parte de Excel matemática financeira, nós vamos envolver raciocínio lógico, nós vamos trazer outros tópicos de outras matérias e jogar dentro da parte de Excel, certo? Inclusive com algumas questões que vamos começar a resolver daqui a pouco, tranquilo? Eu preciso, aqui a gente, toda a turma é assim, nós temos uma mistura, né? Vamos dizer assim, alunos que já vêm estudando de outros concursos e que já viram essa matéria algumas vezes, eu conheço alguns que estão aqui, mas da mesma forma que nós temos alunos que já viram esse assunto em outros cursos, nós temos também alunos que vão ver esse assunto na teoria pela primeira vez, principalmente por se tratar também do curso online. Então a gente precisa achar um ponto de equilíbrio. Eu vou ter que começar por conceitos básicos para que a gente possa avançar nessa parte e chegar daqui a pouco em pontos mais avançados. Eu quero começar daqui a pouco as funções de matemática financeira, mas para que eu possa ir para essas funções de matemática financeira, a gente precisa de alguns conceitos básicos. E que conceitos são esses? Se nós vamos estudar funções, a gente é obrigado a conhecer o uso do dois pontos e do ponto e vírgula. Isso é básico. Se você vai trabalhar com fórmulas e não sabe o que é dois pontos ou ponto e vírgula, é impossível de você desenvolver essa parte das funções. Então é por onde nós vamos começar. Eu vou já indicar a página onde você vai encontrar essa parte na apostila. Deixa eu logo abrir aqui o Excel e nós vamos começar por esse conceito do dois pontos e do ponto e vírgula. Deixa eu colocar logo aqui no quadro, dou já aqui um exemplo de como é que isso aqui funciona. Então vou colocar um exemplo aqui bem básico de uma função. Bem simples aqui para que você comece a acostumar, para quem ainda não conhece, o dois pontos e o ponto e vírgula. Numa planilha, dois pontos significa até e ponto e vírgula é o e. Portanto, essa fórmula seria a soma de A4 até C7 e H3. A soma de A4 até C7 e o valor inserido em H3. Como é que vai funcionar isso? Toda vez que tiver dois pontos, vai ser uma matriz. O ponto e vírgula, ele vai indicar que são valores presentes na fórmula, mas que não pertencem a um intervalo. Podemos dizer que são valores soltos, né? Não são integrantes de um intervalo, mas estão dentro da fórmula. Como é que você enxerga uma matriz? Ora, vamos montar essa matriz.
começa na coluna A e vai até a coluna C. Se a matriz começa na coluna A e vai até a coluna C, ela tem que passar pela coluna B. Começa na linha 4 e vai até a linha 7. Então vai ter que passar pela linha 5 e a linha 6. Quer saber quantas células tem nessa fórmula? É fácil. Quantas colunas eu tenho aqui? 3. Quantas linhas? 4. Se eu multiplicar o número de colunas pelo número de linhas, eu sei quantas células. 3 vezes 4, 12. Só aqui nós temos 12 células. Quem são? A4, A5, A6 e A7. B4, B5, B6 e B7, C4, C5, C6 e C7. Lembrando o seguinte, essa soma envolve 13 valores, né? Porque 12 estão na matriz. E não esqueça de incluir o H3. Portanto, seriam, teoricamente, 13 valores. Eu digo teoricamente porque você poderia ter células vazias aqui no meio. Mas, de células, são 13. 12 estão dentro da matriz e não pode esquecer de incluir a célula H3. Tá claro isso? Toda vez que tiver 2 pontos, matriz, intervalo, ponto e vírgula, separa os valores. Inclusive essa ideia de separação, nós vamos ver agora nas funções de matemática financeira. Porque quando você aplica funções, por exemplo, de matemática financeira, você tem que entrar com o que nós chamamos de argumentos. Que tipo de argumento? Taxa, pagamento, valor presente, número de períodos. Quando você entra com argumentos, estes argumentos precisam ser separados. O programa precisa entender quem é a taxa de juros, quem é o pagamento, quem é o valor presente e como é que você usa na fórmula a separação de argumentos, sempre pelo ponto e vírgula. Isso já pode salvar a sua questão, porque às vezes você olha para as alternativas e vê, por exemplo, que algumas alternativas, a separação às vezes é com vírgula e está errado. Na versão em inglês, a gente até usa vírgula, mas no nosso caso a versão é português. E na versão português, o que separa os argumentos não é vírgula, o que separa é ponto e vírgula. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Deixa eu logo indicar aqui a página. Presta sua apostila, por favor. Nós vamos de cara começar pelas funções de matemática financeira, que estão na página 116. Entenda, aqui são apenas algumas funções de matemática financeira. Nós não tem condição da gente estudar tudo. São muitas funções de matemática financeira. Porém, 4 funções chamam a atenção, que são as que costumam cair, envolvendo taxa, número de períodos, pagamento, valor presente. São 4 funções que nós vamos perceber que essas funções estão interligadas. E por isso são as 4 que nós vamos estudar. Uma envolve argumentos usando outras dentro dos seus argumentos. Elas têm uma relação, taxa,
pagamento, valor presente e número de períodos. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Vamos usar esse caso aqui. Ver se fica melhor assim. Não, acho que não é aqui. Vamos ver se fica melhor. Não, é o anterior. Pronto, acho que fica melhor assim, né? Vamos lá. O primeiro exemplo vai ser o seguinte: imagine que eu vou fazer um financiamento no valor de R$10.000. Este financiamento nós vamos quitar em 36 prestações, e que a taxa de juros, aí entenda, são valores que não tem nenhuma relação com os valores reais, é apenas para que a gente tenha aqui a possibilidade de aplicar a fórmula. Vamos colocar uma taxa de juros aqui qualquer, por exemplo, 2%. Só um detalhe: a taxa de juros que ele trabalha é a taxa efetiva. O que isso significa? Se ele der uma taxa, por exemplo, nominal, às vezes eles fazem isso na prova. Eles dão uma taxa de juros anual, porém a taxa que a função que nós vamos estudar aplica, ela não é anual. Se ele me der uma taxa de juros anual, eu tenho que converter isso para uma taxa efetiva. Como é que você faz isso? Pega a taxa de juros anual e divide pelos meses. Ou seja, se é anual, você vai pegar essa taxa e vai dividir por quanto? Por 12. Porque a taxa que ele vai aplicar tem que ser a taxa efetiva. Então, se na prova você se deparar com uma questão que traz uma taxa de juros anual, entenda, você vai ter que dividir por 12 na hora que aplicar a fórmula. Tranquilo? Então eu já vou colocar a taxa efetiva. Já vou colocar logo como taxa efetiva de 2%. Então vamos lá. O que está faltando aqui? Vou fazer um financiamento no valor de R$10.000. Já sei que vou pagar em 36 prestações, que a taxa efetiva é de 2%. O que está faltando calcular aqui? Ora, o valor da prestação. E para isso, nós temos uma função chamada PGTO, que é a função do pagamento. Como é que vai funcionar? Igual PGTO, que é o nome da função. Abre o parênteses. Agora é que vem o grande detalhe. Pelo menos o que eu tenho visto aí nas outras provas é o seguinte: na minha matéria, ele não vai cobrar que você saiba fazer o cálculo. Embora vocês tenham aí na prova de vocês também matemática financeira. Mas no meu caso, eles não vão cobrar que você saiba fazer o cálculo, mas vai cobrar que você saiba aplicar a fórmula. E saber aplicar a fórmula significa dizer o seguinte: eu tenho que saber a ordem. Porque quando você aplica uma função como pagamento, nós vamos precisar, para fazer o cálculo, saber quantas prestações você vai efetuar o pagamento. Nós precisamos do valor presente. Nós precisamos da taxa
efetiva. Ou seja, nós não vamos precisar saber calcular, mas precisamos saber aplicar a fórmula. E aplicar a fórmula, neste caso, vai exigir que a gente entre com 3 informações, que nós vamos chamar de argumentos. Quem são esses argumentos? Para que o Excel calcule, ele vai ter que ter o valor presente. Quem é que é o valor presente neste caso? O valor do financiamento, que é 10 mil. O número de prestações, número de períodos, na verdade, né? Que seriam quantos aqui? 36. E vai precisar da taxa, que já é efetiva de quanto? 2%. O que é que ele vai exigir de você? Que você saiba a ordem. Quem é que você vai colocar no primeiro argumento? Quem é que você vai colocar no segundo? No terceiro? E é isso que você vai encontrar na página 116. Na página 116, você vai ter a sintaxe da função. Quem são os argumentos que você vai ter que preencher? Então, seguindo a ordem da página 116, para aplicar a função pagamento, o primeiro argumento que nós vamos usar, quem é esse primeiro argumento? A taxa. O primeiro argumento será sempre a taxa, que no meu caso está em que célula? A3. Eu não sou obrigado a escrever A3. Se eu quiser escrever aqui 2%, eu também posso. Ou, se preferir, poderia escrever também 0,02. Na prova, ou ele coloca o endereço da célula que contém a taxa, ou se quiser colocar 2% também pode, ou 0,02. Tanto faz. Você escolhe como é que você vai digitar isso aqui. Normalmente, traz o endereço da célula. Normalmente. Vamos colocar aqui, o endereço da célula aqui seria A3. Tranquilo até aqui? Seguindo a ordem da página 116, depois da taxa, qual é o próximo argumento que eu tenho que usar? O número de períodos, que neste meu financiamento será em quantos períodos? 36. Ou digita 36, ou coloca o endereço da célula. Eu vou colocar 36 para a gente perceber que não é obrigado ser endereço de célula. Querendo colocar valores, também pode. Vou colocar 36. É aí onde eu quero chamar a atenção. O Excel não tem como adivinhar quem é a taxa e quem é o número de períodos. Não tem como adivinhar. Eu coloquei tudo junto, ó. A3, que no caso é a taxa. 36, que é o número de períodos. O que que acontece? Tem que separar. Tem que separar a taxa do número de períodos. Na sua prova, podem aparecer alternativas, por exemplo, com vírgula. Não pode ser usado vírgula. Tem que ser obrigatoriamente o quê? Ponto e vírgula. Então vamos colocar aqui o ponto e vírgula. Pronto. A3 é a taxa. Ponto e vírgula. O valor que vem após a taxa é o número de períodos, que neste caso é 36. Ponto e vírgula de novo. Qual é o terceiro argumento a ser informado? O valor
presente. Neste caso, o valor presente é o valor do financiamento, que está em que célula? A1. Então coloque A1. Essa função ainda aceitaria dois outros argumentos, que nós aqui não vamos usar: o valor futuro e o tipo. O tipo é se o primeiro pagamento será imediato ou só daqui a um período. Mas tanto o valor presente quanto o tipo, eles são argumentos opcionais, diferente desses três primeiros aqui, que para este cálculo são obrigatórios. Então, geralmente, ele cobra na prova o que é obrigatório. Então, eu tenho que digitar a taxa, o número de períodos e o valor presente, sempre separados por ponto e vírgula. Tá claro isso? Atenção! Existe um detalhe aqui. Eu vou explicar da minha forma. Claro que quando vocês forem estudar isso em matemática financeira, claro que o professor de matemática financeira usará os argumentos exatos para explicar isso. Eu vou explicar da minha forma. Aqui é o seguinte: você tem a ideia de entrada e saída. Eu peguei emprestado 10 mil. Vou ficar fazendo pagamentos periódicos. Se estes pagamentos não forem descontados, eu não vou fechar essa conta nunca. Concorda? Onde é que eu quero chegar? O sinal do pagamento tem que ser contrário ao do valor presente. Se o sinal for o mesmo, a conta não fecha. Ou seja, o valor presente aqui não é um valor positivo. Se o valor presente é um valor positivo, obrigatoriamente o pagamento tem que ser o quê? Negativo. Senão a conta não fecha. Se um é positivo, o outro obrigatoriamente será negativo. Então, se eu colocar o valor presente como negativo, o pagamento será positivo. Se o valor presente for positivo, o pagamento será o quê? Negativo. Tá aqui, ó. Valor presente não é positivo? O Excel sabe disso. Na hora que eu teclar Enter, ele vai calcular qual o valor desse pagamento. E como ele está percebendo que o valor presente está positivo, a resposta aqui já será com um valor negativo. Quer ver? Vamos ver quanto é que seria o valor desses pagamentos. Neste caso, o valor do pagamento seria, ó, R$ 392,33. O Excel já apresentou o resultado em negativo, exatamente porque os sinais precisam ser trocados. Se o valor presente é positivo, o pagamento tem que ser negativo e vice-versa. Todo mundo conseguiu acompanhar? Isso, calculamos o pagamento. Agora, às vezes, é estranho, né? Você apresentar o pagamento sendo um valor que negativo. Como é que eu faço para que o pagamento não apareça com um valor negativo? Como é que eu faço? É fácil. Vai na fórmula e coloca na fórmula o valor presente, sendo ele o que? Negativo. Se o valor presente for negativo,
automaticamente o pagamento será um valor que positivo. Ficou claro? Os sinais serão sempre trocados entre pagamentos e valor presente. Alguma dúvida? Oi. Então, o valor futuro e o tipo, eles podem ser opcional, não precisa de aparecer na... Nesse caso, esse tipo de cálculo não. Se você for fazer cálculos de investimentos, valores futuros, se usa o VF, que é o valor futuro. Me dá um exemplo de tipo aí. O tipo é porque o tipo ele só aceita dois valores, ou é 0 ou é 1. Se o primeiro pagamento será imediato, ou se o primeiro pagamento será daqui a um período. Exatamente, 0. Você tem o 0 e tem o 1, que são os dois tipos de pagamento que ele irá aceitar. Mas também, neste caso, são argumentos opcionais, certo? Tanto o valor futuro como o tipo. Eu vou até dar um zoom aqui. Quando o Excel coloca, VF e tipo entre colchetes, ele está dizendo aqui o seguinte, esses três você vai ter que usar e esses dois aqui são opcionais. Tanto que a gente não usou aqui na nossa fórmula os dois últimos argumentos. Oi. A questão, no caso da prova, ela pode pedir a ordem, taxa, pagamento? Na verdade, quando cai é assim, né? Que você saiba a ordem. Ou seja, ele não vai exigir que você saiba fazer o cálculo. Ele não quer que você calcule quanto é o valor da prestação, o valor presente. Ele quer que você saiba aplicar a fórmula. Porque o cálculo, quem vai fazer é o Excel. Então, tem que saber aplicar a fórmula. E neste caso, a ordem é o que vai definir tudo aí. Que é a taxa. A dica que nós vamos começar a perceber é o seguinte: das funções que nós vamos estudar aqui, todas vão começar, por exemplo, pela taxa. A exceção quando você estiver querendo calcular a taxa, porque aí ela que está dentro do parênteses, ela vai para fora. Por exemplo, aqui nós calculamos o pagamento, certo? Mas se eu tivesse que calcular, por exemplo, o número de períodos, como é que seria? Igual NPER. Agora nós vamos calcular o número de períodos. Abre o parênteses. Primeiro argumento que eu tenho que usar. Das funções que nós vamos conhecer, todas começam pela taxa. Onde é que está a taxa? Em A3. Coloca A3. Na verdade, deixa eu só voltar aqui rapidinho, que a dica é a seguinte. Olha a função pagamento. Taxa, número de períodos, valor presente. Por quê? Porque estamos procurando calcular o pagamento. E se eu quiser calcular o número de períodos, é só inverter. O número de períodos não está aqui? Se eu quiser calcular o número de períodos, ele vem para fora do parênteses. E o pagamento vai para dentro. Ou seja, taxa, o pagamento que aqui está fora, ele vem para cá. E o valor presente continua no mesmo local. Nós vamos trocar a posição do pagamento que está fora do parênteses, ele vem para dentro. O NPE, que é o que nós queremos calcular, vai para fora do parênteses. Então, é assim que a gente vai ter que começar a memorizar a ordem. Então, neste caso, ficaria assim. Eu vou até deixar a fórmula assim, para a gente poder comparar. Então, vai ser igual NPER, abre o parênteses,